Desde sempre que o Estado português, tanto a monarquia como a República, se demitiram, podia dizer-se, escandalosamente da educação nas colónias. E Macau não foi exceção. De maneira que a educação foi sempre deixada ao cuidado, à proteção das missões católicas, com todos os problemas que daí advinham. Daí a importância também do Seminário de São José, que teve um papel relevantíssimo, particularmente no século XIX e bem depois até da Segunda Grande Guerra Mundial. O Seminário de São José foi fundado em 1728 pelos jesuítas, no mesmo local onde hoje se encontra atualmente, e que era então uma pedreira que ia servindo para construir as igrejas e as casas em redor da Rua Central e do bairro ribeirinho do Patano. O currículo académico do seminário era equivalente ao de uma universidade ocidental. Inicialmente, operou em 3 pequenas casas oferecidas aos jesuítas pelo abastado comerciante Miguel Cordeiro. Em 1742, para substituir essas casas, que não se sabe ao certo se foram demolidas ou adaptadas, os jesuítas começaram a levantar um edifício de raiz que viria a ser concluído por fases. Acabariam por ser forçados a abandonar o seminário em 1762, na sequência da expulsão decretada pelo Marquês de Pombal. Depois disso, o seminário chegou a suspender atividades durante mais de 20 anos, até ser reaberto em 1783, agora a cargo dos padres lazaristas vindos de Goa. É então que o seminário registra um significativo incremento de prestígio e reputação, formando grande número de missionários chineses e também os padres destinados ao Observatório de Pequim. Declarando-se pelos liberais na sequência da Revolução Constitucional de 1820, o seminário ficaria, no entanto, subitamente sem corpo docente. É que a reação absolutista envia uma força militar para restabelecer o antigo regime. A maior parte dos professores são presos e os que escapam vão para Cantão, para a nascente Singapura ou então para a Índia Inglesa. A crise foi longa. Durou até 1860, a altura em que o seminário foi devolvido à Companhia de Jesus e reaberto. Porém, o regresso foi de curta duração. Os jesuítas foram mais uma vez expulsos em 1870, provocando nova crise na educação em Macau. Em 1890, a Companhia voltará a assumir o controlo do seminário, mas com a instauração da República em 1910, volta a ser excluída do ensino em Macau. Em 1929, devido à falta de professores, os jesuítas regressam, mas em 1940 abandonam definitivamente o histórico seminário, que passou a ser administrado pela Diocese através do seu clero. Devido a todas estas atribulações, o Seminário de São José foi perdendo importância à medida que o século XX avançava e passou a fazer a formação exclusiva de padres. Mas de onde é que vinham os seminaristas que não eram chineses aqui para o Seminário de São José? Desde mais ou menos 1878, que periodicamente havia sempre um fluxo de rapazes daqui, deste Freixo e também dos arredores para Macau. O primeiro grupo foi em 1878. E depois, como lá estavam uns, os padres mandaram chamar outros, e os padres que vinham aqui, missionários já formados lá, vinham passar férias, tinham assim, pedidos do seu bispo para escolher rapazes e fossem para lá, e através dos anos até depois da guerra, que parou durante a Guerra do Pacífico e a Guerra na Europa. Mas começou outra vez, depois da guerra, depois de 1952, até eu era reitor do seminário, começou de novo um fluxo de rapazes daqui, de outras partes, do Minho, da Beira, mais para cima, do Bugador, de Bemposta, para Macau. E assim se foram alimentando, se foi alimentando o seminário destas vocações todas.
E praticamente os missionários que foram para Timor, que foram para Malacca, Singapura, para a China e que ficaram em Macau, a maior parte deles é daqui desta região, ou do Conselho, ou mesmo de Trás-os-Montes. Foram muitos de Trás-os-Montes. Além deste fluxo para Macau, há uma época em que houve também para Meliapor. Não durou muito tempo, mas há muitos padres aqui de Freixo que se formaram em Meliapor, até um bispo. Isto para ver se acabou depois de alguns anos, não foi muitos anos. O de Macau é que se manteve até praticamente 1960, pouco mais ou menos, 60 tal, mais ou menos. Depois isto terminou, porque também, sobretudo devido então, àquela Revolução Cultural, em 67. Dali para a frente, praticamente o seminário acabou e depois acabou também o fluxo daqui de Portugal, e também dos Açores, para Macau. Mas a mais de 11 mil quilómetros de distância de Portugal, bem longe das famílias, como é que encaravam a nova vida no seminário e principalmente que recordações lhes deixou? Para mim, falar dos jesuítas em Macau é recordar precisamente os anos que vivi no Seminário de São José, vindo dos Açores. Cheguei a Macau com 15 anos de idade. Dei entrada no seminário como aluno interno, mais os outros 5 rapazes que me acompanhavam. Impressionou-me logo de início o seminário. Primeiro, o edifício, aquele corredor enorme, a sala de estudos, os refeitórios e a capela. Capela que tem imagens lindíssimas, sobretudo a imagem de Cristo crucificado. Depois de me adaptar à vivência do seminário, aos usos e costumes, à disciplina do seminário, iniciei as minhas aulas. E devo dizer que tive mestres, professores, educadores, jesuítas, que muito contribuíram para a minha formação académica e moral, para mais tarde, quando verifiquei que não tinha vocação para o sacerdócio, me lancei na vida. Apesar de se destinar à formação de sacerdotes, havia quem acabasse por verificar a certa altura do percurso que não tinha vocação para padre. Em tais situações, os alunos deixavam o seminário e regressavam aos seus locais de origem. No entanto, entre estes havia muitos que acabavam por se integrar na vida de Macau, constituir família e ficar por cá. Quando verifiquei que não tinha realmente vocação para o sacerdócio, expus isso ao diretor espiritual e ao reitor. Eles aconselharam-me a que eu ficasse até ao fim do ano letivo sem dizer nada que tencionava sair. Mas, desde miúdo, desde que comecei a escrever, tive uma certa propensão, digamos assim, para fazer poesia. Tanto mais que, agora na vida, já publiquei um livro de poemas. Um colega meu foi à minha gaveta, retirou de lá uma poesia, fez várias cópias e passou-as aos outros seminaristas. Uma poesia de amor, claro. Quando o prefeito veio a saber disso, chamou-me e fiquei isolado, sem poder comunicar com os outros seminaristas. E foi daí que ainda fui pedir ao reitor para ver se podia continuar, e ele disse-me não podia, tinha que sair.
Foi nessa altura que eu fui praticamente atirado para a vida. Mas havia quem, por razões mesmo que alheias à sua vontade, acabasse por abandonar o seminário e não se integrar em Macau. Em alguns, o desejo de regressar às origens era tão forte que preferiam arrostar com todos os perigos como se fossem novos navegadores de torna-viagem. Eu saí do seminário por causa de uma birra com um padre jesuíta. Eu simpatizava com ele e começámos então a entrar em discussões e eu tive mesmo por regressar à metrópole. Fui levado para Hong Kong por um padre jesuíta também, francês, de origem belga, e Gastão Roulari. Entregou-me lá no navio. E por esse facto, durante a viagem, as pessoas divertiam-se comigo, como era seminarista, e vinham lá raparigas e essa coisa toda e tal. E uma das vezes até me amarraram lá uma cadeira para me casar com uma empregada da Shell na zona ali mais ou menos de Saigon. De maneira que houve uma grande festa a bordo, que era na passagem do Equador, e eu até tinha comprado um bilhete lá de uma tómbola que eles faziam lá. Acontece que havia uma moda, nessa altura, que era preciso marcar o compasso com uma vassoura e os indivíduos agarraram para se divertirem comigo, punham-me em cima daquela brincadeira a marcar o compasso. A páginas tantas eu envergonhei-me e escapei-me para a cabine, lá para o beliche. Acontece que durante para aí uma semana ou mais estava num quadro preto lá no deck do navio o número premiado. Mal diria eu, tendo comprado só um número, tinha-me saído a sorte. Era uma braçadeira, uma braceleta em prata, o que me ajudou bastante a fazer a viagem. O navio avariou e quando chegámos a Marselha, eu tinha que mudar de navio. Os padres tinham-me entregue um cheque de 12 libras em ouro, que era para a passagem até Lisboa, ou melhor, até à Barca d'Alva, porque vinha pela Vagon Lite, e eles pagavam comboio, pagavam todas as despesas. Mas eu dirigi-me ao cônsul, porque eles não me queriam dar o dinheiro. O cônsul obrigou-se a trocar-me aquilo, a entregar-me o cheque em francos, e eu era inexperiente, sabia ler de guerras, nem dessa coisa toda. Meti-me no comboio, sem dizer nada ao cônsul nem a ninguém, e vim até à fronteira de Andaia. Andei 4 dias na linha, por virtude da guerra, que eram só soldados que se viam, com uma manta, um pano furado forte, e comer não havia. Passei muita fome e estive ainda com o comboio avariado. Cortaram a linha Valladolid. Até chegar à fronteira foram 4 dias. Além dos seminaristas, estudavam também aqui alunos internos e externos que frequentavam o curso comercial e a instrução primária e secundária, ministrada pelo próprio seminário. Com isso, a instituição chegou a ter, no ano letivo de 1924-1925, mais de 500 alunos. No entanto, em 1929 foi encerrado o internato dos que não eram seminaristas. Depois, em 1936, o bispo Dom José da Costa Nunes acabou com o curso comercial e 2 anos mais tarde com o externato, com o objetivo de cumprir as normas ditadas pela Santa Sé, que estabeleciam que os seminários deveriam ser usados exclusivamente para a formação do clero. O externato acabaria por ser reaberto em 1949, mas devido ao clima de insegurança provocado principalmente pelos motins do que ficou conhecido como os tumultos do 1-2-3 e à falta de vocações, a formação para seminaristas deixou de funcionar em 1967 e o externato no ano seguinte. Os poucos seminaristas que ainda restaram ou apareceram depois foram estudar para Hong Kong ou para Portugal. Desde 2007, as instalações foram reutilizadas para albergar o curso de Estudos do Cristianismo da Universidade de São José, que é uma licenciatura em Teologia. Durante mais de 2 séculos, o seminário formou sucessivas gerações de pessoas que marcaram a vida de Macau
e o mundo católico, mas não só. Para além dos muitos que se destacaram nos mais variados campos desde a fundação, contam-se, no século XX, figuras de grande relevo na sociedade civil. Pedro Nolasco da Silva, figura de prestígio, reputado sinólogo, destaca-se no âmbito pedagógico e na vida política local ao abrir do século XX. Dá Magnini Barbosa, o único governador a ocupar o cargo por 3 vezes. Ocupa, por isso, lugar na história da Macau contemporânea. Gomes da Costa, o marechal que liderou o golpe de Estado de 28 de maio de 1926, evoca, em diversos momentos da sua intervenção política, os seus tempos de formação no Seminário de São José. Pedro José Lobo, homem forte do governo de Macau durante décadas, principalmente ao longo dos tempos difíceis e conturbados da Guerra do Pacífico. Luís de Mé, um dos maiores nomes da pintura contemporânea portuguesa. Dom Arquimínio Rodrigues da Costa, o último bispo da diocese. Dom Domingos Lame, o prelado que se lhe seguiu e que viria a liderar a comunidade católica de Macau na transição de 1999. Estas que vimos eram apenas algumas das figuras que ajudaram a elevar o prestígio e a importância do Seminário de São José. Uma instituição que registou períodos históricos de glória, de grande glória, e outros períodos de grande abatimento moral, mas nunca encerrou as portas, como gostam de dizer os antigos seminaristas do Seminário de São José de Macau.